Se você sente que você tá perdida na tua vida, que você está desconectada com as pessoas e até tá sentindo aquele vazio que parece que nunca acaba dentro de você, calma. Porque às vezes não é nem a tua vida que esteja acabando, às vezes pode ser justamente a tua consciência expandindo. Olá, sejam muito bem-vindas ao meu primeiro vídeo aqui no canal. Nesse canal eu vou falar sobre espiritualidade, autoconhecimento, amor próprio, autoestima, que é algo que é tão importante na nossa vida. Hoje eu quero compartilhar com vocês alguns sinais que eu acabei sentindo no meu dia a dia, na minha vida, alguns anos atrás, que eu comecei a compreender de onde que estava vindo e o que estava acontecendo e como realmente é esse despertar da consciência. Porque se for parar pra pensar, por muito tempo na minha vida, eu vivi no modo automático. Então era como se assim, eu trabalhasse de segunda a sexta e eu não via a hora de chegar sexta-feira. Pra quê? Pra justamente encher a cara, né? Pra encontrar pessoas ali que eram pessoas vazias, que estavam na mesma conexão, na mesma frequência que eu. Então, eu simplesmente queria que chegasse logo ali sexta-feira para viver como se não houvesse o amanhã. Sexta, sábado e domingo. Hoje, eu olhando para a situação, eu me machucava muito com essas questões. Porque depois eu ainda continuava sentindo esse vazio e parecia que o vazio ia crescendo cada vez mais. Eu vou trazer aqui sim alguns sinais para vocês, mas algo que é de extrema importância eu ressaltar que foram dois pilares que me ajudaram muito nesse momento ali do despertar. O primeiro foi a espiritualidade, que é a minha fé. E é muito importante ressaltar que eu não vou falar sobre religiões aqui, pelo contrário, eu vou falar justamente da espiritualidade, do nosso espírito, da nossa conexão com o nosso ser divino, com Deus, com o universo, com a vida, enfim, da maneira como você quiser chamar. Mas foi muito importante eu ter tido essa conexão e também no processo terapêutico. Eu comecei a fazer terapia, então foi algo, assim, libertador. Foi onde clareou muitas ideias, foi onde também eu comecei a soltar crenças que não eram minhas, eu comecei a conhecer a Stephanie de verdade. E claro, né, eu faço terapia até hoje porque é algo que eu não quero largar de maneira alguma, pelo menos na minha vida. O primeiro deles foi o questionamento. Eu comecei a me questionar de muita coisa. Eu comecei a questionar da minha rotina, se a vida era só isso mesmo, se eu sempre tinha que ficar me sentindo dessa forma, se era realmente normal eu ficar sentindo crises de ansiedade, sentindo aquela tristeza, sentindo aquele vazio, se a vida era só realmente trabalhar. Começaram a me incomodar muito esses questionamentos justamente porque eu não tinha as respostas. E eu lembro que na época eu comecei a fazer algumas pesquisas, mas foi uma pesquisa muito externa. E depois eu entendi que, na verdade, a pesquisa maior é a interna, né? Do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, para que você possa conhecer o seu lado sombra e o seu lado luz. E eu lembro que quando eu comecei a ter os questionamentos, vieram um outro ponto que foi a desconexão. Eu comecei a me sentir desconectada das pessoas que eu tinha à minha volta. Então parecia que o ambiente já não fazia mais sentido, aquelas pessoas, aqueles assuntos, que era como se eu fosse, sei lá, chata do rolê, era como se eu não fosse mais aquela Stephanie que agradava a todos e se deixava ali de lado. Mas calma, tá? Porque nesse momento não foi uma situação de assim, ai, deixei de agradar as outras pessoas e estou me agradando. Não. Eu não estava agradando aos outros e nem me agradando. Então era uma confusão ali mental que eu estava tendo comigo mesma com tudo isso. E eu lembro que quando eu comecei a me sentir desconectada, eu comecei a me sentir muito culpada. Culpada pelo fato de não me sentir mais pertencente, né? Aquelas pessoas, aquele núcleo. Só que foi onde entrou outro sinal, que foi justamente o afastamento. Quando eu comecei a me afastar dessas pessoas, eu comecei a compreender muita coisa. Porque, assim, gente, o ambiente influencia demais, as pessoas influenciam demais o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Isso que é muito importante, esse afastamento, porque é onde você começa a compreender o que é seu e o que é do outro. Quando eu me afastei, foi onde eu comecei aí sim a me escolher. Que é onde você começa a escolher o que você quer, o que você não quer, o que faz sentido, o que não faz. É onde você começa a romper muitos padrões. É onde você começa a entender muitas crenças que você carrega consigo mesma e que são crenças que nem são suas, que é onde muitas vezes você aprendeu com o pai, com a mãe, você acaba compreendendo que não é normal você estar ali em volta da escassez, e não é normal você estar reclamando o tempo todo. Você acaba se tornando um pouco mais introspectiva.
porque é justamente na questão do autoaperfeiçoamento. E quando eu digo o autoaperfeiçoamento, é na verdade você tirar camadas ali que não são suas e deixar o que faz sentido para você, como se o seu antigo eu fosse embora para dar entrada ao seu novo eu. Essa linha desse tempo, desse momento, onde você solta um para dar entrada para o outro, acaba assustando. É onde muitas vezes você acaba se sentindo confusa e é natural isso acontecer. Porque quando você acolhe essa confusão, você entende a transformação do que está acontecendo dentro de si. E aí, meu amor, é onde você começa a pensar: meu Deus do céu, que confusão, eu já não sei se realmente eu sou essa pessoa, se eu não sou, eu quero realmente deixar essa pessoa entrar, eu continuo sendo escassa, não continuo, eu quero ser feliz, eu não quero. Enfim, em meio a todo esse turbilhão, assim, que, claro, você vai entendendo ali aos poucos no decorrer da vida, no decorrer desse processo, né, que não é um processo fácil, isso eu não posso falar que seja, mas veja bem, não é que não é fácil porque tem que ser difícil, não é. É porque nós, seres humanos, somos muito apegados ao passado, né? Então a gente tem muito essa questão de ficar apegado ao que aconteceu, às lembranças, e até mesmo, às vezes, em ficar apegado até ali no futuro, que é um futuro totalmente incerto e que é um futuro que muitas vezes você está projetando esse futuro mediante as lembranças do passado. E aí o momento daqui, que é o momento presente, nós não acabamos participando, nós não desfrutamos desse momento, entende? Então, por isso que acaba sendo natural o sofrimento. Não é normal, mas é natural. Agora, voltando ao que eu estava falando, quando chega nesse momento, chega uma hora que você solta o controle, que você fala, cara, ou eu solto esse controle ou eu vou continuar nesse sofrimento. E aí, quando você solta o controle, a mágica acontece. As situações, as pessoas, o movimento. A vida começa a trazer movimentos que você, olhando hoje, eu particularmente olhando hoje a minha vida, eu dou risada, porque eu falo assim, meu Deus, quantas pessoas tiveram que sair da minha vida e quantas pessoas entraram e pessoas que hoje às vezes nem fazem, tá? Mais parte da minha vida, mas que realmente foram necessárias elas adentrarem para poder ampliar um pouco mais o meu olhar, para poder ampliar um pouco mais a minha consciência. Porque algo dentro de você começa sim a se alinhar, mas não só dentro de você, como fora. O nosso fora, o nosso externo, nada mais é do que um espelhamento do que nós sentimos, do que acreditamos dentro de nós. Então é muito do interno para o externo. Eu comecei a soltar o controle, que eu comecei a ver o movimento, que eu comecei a ver a diferença, foi onde eu comecei a trazer a meditação para a minha vida. Porque a meditação é onde você consegue ter um respiro, né, digamos assim, que você consegue centralizar cada vez mais o seu verdadeiro eu no momento presente. Para algumas pessoas, a meditação às vezes não é algo que ela se sente tão confortável, mas é porque às vezes você só tentou uma. E existem diversas técnicas de meditações. Tem meditações guiadas, tem meditações que é do próprio, no momento que você está ali no próprio silêncio. A meditação que realmente eu encontrei foi na técnica da Breathwork. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessa técnica, mas basicamente é uma meditação guiada sim, só que são várias técnicas de respirações. Então você precisa estar focada. É algo que é muito legal. Se vocês quiserem, eu posso até deixar o link aqui para vocês tentarem e verem como que vocês vão se sentirem com essa técnica. E existe também a retenção da respiração, que é algo que é maravilhoso e é onde você tem sensações mágicas, assim, você acaba sentindo dentro de você quando você solta esse controle. Você se permite sentir as sensações no seu corpo, no seu ser. Você consegue acessar alguns campos que muitas vezes você pensa que é impossível, só que não é. E aí é onde entra, né, o bendito do campo quântico. Se vocês quiserem qualquer coisa, eu posso fazer um vídeo específico só falando ali sobre o campo quântico, que também me fascina esse campo. Você começa a acessar umas realidades da tua vida que já estão ali. A diferença é você estar realmente dentro dessa realidade, se permitir, na verdade, vivenciar essa realidade. Esse é um dos pontos também que acaba expandindo cada vez mais ali a tua consciência. Teve uma vez que eu fiz uma meditação que ficou muito marcada na minha vida, muito mesmo. Eu acho que foram também um dos momentos que mais viraram as chaves ali, que eu falei, meu Deus do céu, realmente isso acontece. Eu estava sentada em um barquinho, e aí eu estava passando por um rio,
E enquanto eu estava passando por esse rio, eu sentia nas minhas mãos, enquanto eu estava ali meditando, água passando. Então, eu sentia o vento, sabe, batendo ali no meu rosto. Me senti realmente dentro daquele momento, sabe? Foi uma sensação única. Foi uma sensação tão forte que na hora quando eu finalizei ali a meditação, eu fiquei muito emocionada e muito eufórica também, claro, né? Porque foi a primeira vez que eu falei, nossa, caramba, eu vou desbravar o mundo. Passei por esse momento dessa meditação, fiquei totalmente encantada. Falei assim, nossa, que sensação, né, maluca, mas que sensação boa também. Gente, de verdade. Passaram-se acho que uns 2 meses. Apareceu uma viagem totalmente aleatória para eu poder ir. E eu passei por esse rio. Sim, eu passei na hora. Na hora. Quando eu sentei ali no barquinho, que eu fui fazer uma travessia, né, desse rio, para poder ir para a praia. Eu nem lembrava mais dessa meditação, porque, né, já tinha feito diversas. Sentei ali no barquinho, veio na hora, assim, sabe, como um flash na minha cabeça, o momento dessa meditação. E na hora, quando eu coloquei, que eu passei a mão, assim, sabe, na água, conforme nós estávamos indo, eu me arrepiei dos pés à cabeça, de verdade, assim, eu até me emocionei na hora, porque eu vivenciei aquele momento da minha vida 2 vezes. Você tem noção disso? Tem noção do poder que a nossa consciência, do poder que a meditação tem? De verdade. Se vocês quiserem, eu posso explicar aqui um pouco mais a fundo sobre isso. Mas, assim, foi libertador esse ponto. E, claro, né, eu me diverti muito na viagem, foi algo maravilhoso. Então, eu vi que, na verdade, eu me diverti até mais pelo fato de eu saber que eu estava numa viagem que eu já tinha sentido antes. Com isso, galera, foi isso que realmente acabou acontecendo ali, pelo menos na minha expansão, tá, de consciência. Foi onde eu consegui transformar muitas coisas na minha vida, muito dos olhares, das crenças, do que eu acredito pra minha vida. E não é, tá, um martelo que eu bati que eu falei assim, nossa, eu acredito nisso e vou acreditar pro resto da vida. Não. Eu sempre estou muito aberta à evolução, eu sempre estou muito aberta a mudanças, sabe, de opiniões. Eu não digo de mudanças de vida, né? Porque às vezes acontecem algumas mudanças que a gente não quer. Essa é a realidade. Porque justamente pelo sofrimento, por ficarmos apegados ali ao passado. Mas hoje eu sinto que às vezes eu ainda tenho essa coisinha de assim, eu quero segurar o controle, mas eu falo, não, vamos soltar, Stephanie, vamos, né? Vamos soltar aqui, que você sabe que soltando é onde a mágica acontece, mesmo sem você saber o que vai ou o que não vai acontecer, solta. Quando você solta, é onde você começa realmente a ver muita coisa diferente. E aí é onde você começa também a levar esse despertar de uma maneira muito mais leve. Eu não vou falar para vocês que é algo confortável, porque não é. A partir do momento quando você sai da sua zona de conforto, a partir do momento quando você começa a entender o novo, dá medo, dá muito medo, porque você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se realmente vai dar certo, se não vai. Mas quando você tá ali no movimento, que você começa a ver que as coisas estão fluindo, que você entende o porquê que você precisou passar por esse processo, é libertador. Só que assim, por mais que doa, é o processo mais honesto, mais profundo que você tem com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesma. E se você se identificou com esse vídeo, talvez você também esteja no momento do despertar. Comenta aqui como que tá sendo esse processo para você, se inscreve no canal, que aqui nós vamos caminhar juntas nesse processo maravilhoso que é do autoconhecimento, que é do despertar da alma.